Boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos ao Atlas Talks. O tema de hoje é o livro societário digital. Temos um convidado muito especial. Formado em Direito pela UFRJ com MBA em Gestão Financeira, Auditoria e Controladoria pela FGV, Heitor Maia tem mais de 10 anos de experiência em Direito Societário, Fusões e Aquisições. Em 2014, fundou o escritório FCM Law, e desde então vem trabalhando com um time bastante dedicado a operações de tecnologia dentro desses segmentos. Heitor, seja muito bem-vindo. Cara, primeiro, muitíssimo obrigado aí por participar conosco. É um tema super relevante para os nossos clientes, enfim, tem muitos desafios aí pela frente, né? E eu acho que é muito bacana ter a tua presença aí nos apoiando aí nesse processo. Imagina, eu que agradeço o convite. Sempre um prazer estar com vocês. Não, maravilha. Eu acho que a gente pode começar pelo básico, né? Para depois a gente se focar nas questões um pouco mais complexas, né? Mas Perfeito. Heitor, conta um pouquinho para a gente, né? Vamos falar um pouquinho do conceito, né? Então, o que, que é o livro societário digital? Perfeito. Vamos lá. Antes do que é o livro societário, né? E aí a gente fala do digital. Perfeito. A lei das SAs, a lei das cooperativas, o Código Civil, trazem como obrigação toda a sociedade, né? Toda cooperativa, toda companhia fechada e aberta, sociedade limitada também, inclusive, a ter alguns livros obrigatórios. Quais são eles? Livro de assembleia de acionistas, livro de reunião do conselho, livro de reunião da diretoria, livro de registro de ação, livro de matrícula na cooperativa, livro de presença na cooperativa e nas SAs. Ou seja, há uma série de livros obrigatórios previstos na legislação que toda empresa, né, toda sociedade regulada, para estar em compliance, conformidade, tem que ter obrigatoriamente. Isso posto, o livro ele nasceu físico, né, como, enfim, tudo na sociedade, e ele vem na transformação indo para o 100% digital. Agora ele já é assim, ele já nasce digital, não tem mais uma versão física digitalizada. Então, o livro societário digital nada mais é do que o livro obrigatório, previsto nas leis que eu já citei, de forma digital. Perfeito. E conta para a gente um pouquinho, Heitor, de quais são os desafios que existem hoje nesse processo de transição, né? Porque Perfeito. eu acho que está todo mundo muito acostumado, de repente vai na papelaria, compra aquele livro físico que vai Uhum. fazendo todas as anotações e guardando. Eu lembro bem de livro de ações, tudo que a gente tinha que fazer. Mas agora existe um novo formato, né? Tem uma nova forma de se fazer isso, né? Conta um pouquinho para a gente dos desafios que as empresas estão encontrando nesse processo de transição. A gente fala do livro digital, o primeiro desafio é a transformação, né? Quem tem o livro físico, como é que migra para o digital? Então, muitos clientes ficaram com essa dúvida. O que eu faço? Eu encerro o livro físico, eu continuo no livro físico até ele acabar e depois eu migro para o digital. Então, essa teve essa primeira grande dúvida. O que eu recomendo, normalmente, é encerro o livro físico e já abro um novo livro digital. O segundo desafio veio no processo de integração com as juntas comerciais do Brasil. O DREI regulou, né, o livro digital na Instrução 82, mas cada junta comercial tem seu sistema e é competência das juntas locais, de cada estado, definir as formas de envio do livro digital, de registro, de enfim, homologação e tudo mais. Então a gente viu que teve, ao longo de 2022, 2023, principalmente, muito problema de entendimento, de padronização, de efetivamente a gente conseguir ter um processo fluido de protocolo do livro. Hoje está até melhorando, assim, você consegue registrar. Claro que cada junta tem sua peculiaridade, o que atrapalha para as companhias que operam mais de um estado, para os jurídicos, por exemplo, que atuam com clientes mais de um estado, mas já não é mais uma dor tão grande como foi no ano passado. É uma questão mais de entender qual é o padrão daquela junta e seguir os procedimentos. Então, eu citaria esses dois desafios: a transformação do físico para o digital, para quem já tinha livro aberto, e essa questão, efetivamente, de fazer o protocolo, fazer o registro na junta do seu estado. A partir que você faz o registro pela primeira vez, aí você entende como é que é os requisitos e, com certeza, nas próximas vezes você fica mais tranquilo. Ah, perfeito. Entrando um pouco nesse ponto, Heitor, que é bastante interessante, né? Então, você comentou que as juntas, eventualmente, elas podem ter padrões diferentes, né? Conta pra gente um pouquinho de, enfim, quais são os padrões hoje mais estabelecidos. Se tiver até alguma anedota, alguma coisa nesse sentido, também é sempre interessante da gente conhecer. Os sistemas eles não são padronizados. E aí você tem, dentro da questão dos sistemas, requisitos de tamanho de arquivo, qual o limite daquele sistema para você subir o arquivo digital. Tem juntas que estabelecem formatação obrigatória, então qual é o padrão do formato do arquivo que você pode submeter. Então aí começa os desafios, mas novamente, tudo é uma questão de mapeamento. Tá? Não é mais um bicho de sete cabeças. E na junta, normalmente as juntas têm um guia de como fazer, tem um manual de qual o padrão que elas exigem para fazer o registro.
e a seguir. Agora, o que eu acho mais curioso, infelizmente, é São Paulo. Eu até brinco. Porque em São Paulo tinha um procedimento que é meio que, eu brinco que é digital. Você tinha que fazer o processo digital, mas tinha que levar lá impresso para dar entrada. Eu acho que já evoluiu, mas para mim era o mais curioso. Quer dizer, você cria o livro digital e tem que imprimir para levar. Tem que imprimir para levar Ah, para tirar o carimbo. Mas ai, eu acho, eu tenho para mim, faz tempo que eu não faço São Paulo, tem mais ou menos uns 6 meses. Eu espero muito que tenha evoluído, já ter 100% digital. não, perfeito. E E Heitor, mais um ponto, Eduardo, só para claro, complementar. Do livro, você tem duas opções ainda. Você pode registrar o livro em branco, isso pode dar confusão. Que é a parte, a folha de abertura e fechamento, e o livro preenchido, já lavrado. Qual é a diferença? Quem registra o livro em branco vai fazer depois o preenchimento na companhia. Então, registro de abertura e fechamento e a responsabilidade da sociedade depois preencher as páginas lá numeradas do livro. Quem faz primeiro a lavratura de todos os atos e leva para registro, sai com o livro pronto, né, fechado, já definitivo para arquivamento na companhia. A junta não faz uma verificação de conteúdo, isso é uma confusão. Ela somente bota lá o carimbo dela, dizendo que, olha, você trouxe aqui a registro dessa data. Ela vai gerar um hash da data que você protocolou. Mas ela não verifica o conteúdo, ela não verifica as formalidades. não, perfeito, perfeito. Grandes desafios aí pela frente, né? E falando ainda um pouco de desafio, né? O que que muda quando a Uhum. gente está pensando agora em processos, por exemplo, de auditoria, né? Que grande parte Perfeito. dessas companhias elas passam por processos de auditoria, tanto auditoria privada, né? Muitas vezes a auditoria de demonstração financeira, que tem que passar por esse processo todo, quanto fiscalizações também, né? O que que Perfeito. muda nos processos de auditoria agora que a gente está trabalhando com livros societários digitais? Perfeito. Para quem trabalha com auditoria, diligência, enfim, ter os documentos nascidos digitais é uma evolução absurda. Por quê? Você consegue, primeiro, utilizar sistemas de automação, de verificação, de inteligência artificial para fazer análises em massa, o que já dá para a gente uma vantagem de redução de horas enfim, análises mais assertivas na visão do advogado, do contador, enfim, do auditor como um todo. Você consegue ter uma padronização maior das informações, porque você consegue extrair o texto, normalmente no padrão único. E você tem uma assertividade do conteúdo. O livro, antigamente, ele era digitalizado. O que quer dizer isso? Tinha livros mais antigos que eram manuscritos ainda. Então você tinha que entender o garrancho de quem preencheu, às vezes era um desafio. Falo por mim, minha letra é horrível, então para mim a mudança para digital foi maravilhosa. E você tinha também, aí às vezes a qualidade da imagem não era tão boa. Então, assim, trazendo para o universo da auditoria, essa migração para o digital facilitou muito o nosso trabalho de auditor. Um ponto que eu continuo batendo é que, apesar da digitalização do livro físico e livro digital, ainda vejo nas companhias que eu atuo, principalmente companhias que vão passar por processo de M&A, de investimentos, né, quando tem uma auditoria, geralmente, sobre o aspecto societário, o livro é sempre um red flag, é sempre um ponto, não está preenchido, não foi feito corretamente. E tem um livro que é essencial, que é o livro de registro de ações. Esse é o livro, para quem tem uma companhia anônima fechada, principalmente, que é o mais solicitado na auditoria, porque é esse livro que realmente regula quem é o efetivo titular das ações. E geralmente está desatualizado. Também é a mesma coisa do livro de transferência de ações. Então, pensando no universo da auditoria, né, a gente está com ferramentas, de fato, melhores para uma análise mais rápida. Resta que o usuário, né, que o nosso cliente ajude também mantendo os livros em dia para a gente fazer esse trabalho. Perfeito. Tanto para auditoria quanto para fiscalização também, né? Tudo, sim, Então, eu fiscalização imagino que o também, governo vai das passar a ter cooperativas acesso. principalmente, por exemplo, É, com certeza. não, perfeito, perfeito. E você comentou agora de cooperativa, e logo no começo tinha comentado também na introdução sobre, você falou de CVM, de DRE, enfim, de Sim. ato de cooperado. Me conta um pouquinho, Heitor, quando a gente pensa aí em diferentes tipos de organização, né? De empresa de capital aberto, Uhum. empresa de capital fechado, cooperativa, eventualmente ações sem fins lucrativos, né? Mas o que que é diferente hoje, para cada tipo de organização quando o tema é livro societário digital? Excelente. Primeiro, as companhias abertas já tinham livros mecanizados digitais desde 2011, né? Então, assim, a gente está falando de uma realidade ali que estamos em mais de 10 anos rodando e rodando bem. Até porque, pelo volume de capital, seria impossível, na dinâmica de mercado de capitais, você ter livro físico e atualizar, enfim, e ter assinatura dos acionistas. Então, as companhias abertas já estão acostumadas com isso há bastante tempo. As companhias fechadas começaram a entrar nessa migração, principalmente no Covid. Né? Foi uma das medidas, enfim, um dos pontos que aconteceu em função da pandemia, de não poder ter assembleia física, as assembleias digitais e também de migração dos livros nessa mesma tendência
para o digital. Então, desde 2021, 2 ali, a gente teve esse processo de migração para o digital. Assim como as cooperativas, também a mesma lei que trouxe a questão do livro digital também autorizou as cooperativas e as associações que passaram a poder fazer assembleias também digitais. Enfim, então a gente teve essa migração a partir mais ou menos desse 2021. Tá? O que muda entre uma entidade e outra são os tipos de livros obrigatórios. Vamos pegar o exemplo aqui da SA fechada. Quais são os livros principais? Livro de assembleia, é o principal, que mais manuseado. O livro de registro e transferência de ações, também o mais importante para fins da titularidade das ações. O livro de presença dos acionistas nas assembleias. Livro do Conselho Fiscal, se existiu o Conselho Fiscal. Livro da diretoria. Se você tiver debênture emitida, livros da Assembleia de Debenturistas, livros dos titulares de debenturistas, e sim, é um mar de livros, por isso que é tão complexo manter atualizado. Mas são esses principais de livros. Quando a gente fala de uma cooperativa, o livro aí tem por analogia, o livro de registro de ações seria o livro de matrícula, você registra quem são os cooperativados. Aí tem o livro de assembleia também, livro de conselho fiscal, se tiver o conselho fiscal, e por aí vai. Quando você pensa numa associação, as associações geralmente têm o livro de assembleia, livro de diretoria, dependendo da composição da governança da associação, não é obrigatório, livro do conselho fiscal, se tiver conselho fiscal. São os principais livros de uma associação, por exemplo. Oh, perfeito, perfeito. E me conta o seguinte, esse processo de digitalizar, né, enfim, ele vai facilitar uma série de aspectos, né? Inclusive, uma das coisas que você estava comentando, enfim, que a empresa de capital aberto já faz isso há muito tempo, inclusive o próprio controle de ações das empresas de capital aberto é feito por bancos, Já né? era, Você sim, já feito tem por hoje um agência banco fiduciária, sim. escriturador que faz isso, e em muitos países, né, por mais que não haja, vamos dizer, publicistas, mas esse controle é Uhum. um controle feito. Há países, inclusive, que são escritórios de advogados que fazem o controle do Sim, é bem registro de comum lá ações. fora, verdade. É bastante comum, né? Aqui no Brasil, a gente ainda deixa esse registro com a própria companhia, né? Sim. Especialmente para empresas de capital fechado, né? Mas o que, na tua opinião, quando a gente pensa assim em mercado, né, em transparência, né, das organizações com o mercado, né, o Perfeito. que, na tua opinião, vai melhorar, do ponto de vista de transparência e de boas práticas, a gente ter esse processo digitalizado quando a gente pensa em mercado? Eu tenho uma tendência a ter mais aderência das empresas, das companhias, a manter os livros atualizados, a manter os livros refletindo a realidade da sociedade. Então, já vejo uma primeira vantagem ali de melhorar a governança por ser mais simples, mais fácil. Você tem sistemas que hoje facilitam essa lavratura e esse registro na junta comercial. Então, primeira questão. Segundo ponto, padronização. Então, a partir do momento que o livro ele é digital, né, como eu coloquei lá um pouco antes, eu consigo, eu interessado, né, manuseá-lo, né, pesquisar, fazer buscas de forma mais assertiva, por termos. Né? Eu quero pesquisar quando é que foi eleito aquele diretor. Boto o nome do diretor no banco de dados ali e tenho acesso à informação de forma muito mais assertiva, mais séria, do que pegar um livro físico, ficar vendo as páginas e páginas, entendendo ali, me localizando no documento. Então, também vejo essa vantagem. Terceiro, desculpa, segurança da informação. Né? A partir do momento que eu tenho um ambiente todo traqueado, né? Enfim, com registro, com marcação de hora quando é que foi lavrado, com hash, etc. e tal, eu tenho informação que é mais organizada e mais segura. Então, enfim, acho que a gente está, para quem manuseia o direito societário, no melhor era possível. Né? Tá? Agora, realmente, a gente tem as ferramentas hábeis para fazer um bom trabalho. Não, perfeito, muito, muito, muito bom. Para quem está nos assistindo aqui hoje, eu queria só pedir que, enfim, daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas, então se vocês tiverem quaisquer dúvidas, já deixa anotado aí, se quiser vai mandando no chat aqui para a gente já vai separar essas questões e daqui a pouco a gente consegue trazer aqui para o Heitor também, ok? Não é um problema. Dando continuidade aqui, Heitor, mais um tema que é bastante relevante aqui, bastante importante para a gente, mas é, o que que as empresas deveriam, no que as empresas deveriam estar investindo agora? Como é que as empresas deveriam estar se organizando para manter a conformidade legal, né? Para assegurar que tudo que está sendo feito dentro da lei, está sendo feito nos conformes. Perfeito. Primeiro ponto, eu recomendo fazer sempre um trabalho de autoauditoria, né? Uma auditoria interna, verificação constante se de fato o que você tem hoje está em conformidade e reflete a realidade da sociedade. Então, acho que é bom ter essa prática, essa rotineira, uma vez por ano, uma vez por semestre, dependendo da estrutura, fazer uma verificação se está tudo ok. Né? Segundo,
ter ferramentas, né? Entender que a gente está numa sociedade evoluindo e se valer das ferramentas, tanto de assinatura digital, de controle, de lavratura, tentar, de fato, adotar as melhores práticas de tecnologia para facilitar o trabalho da governança, né? Do controle. Com isso, né, tendo esse trabalho de verificação constante, né, periódica, tendo procedimento estabelecido e adoção de ferramentas para melhorar e agilizar o trabalho, eu acho que é o primeiro bom passo para quem está querendo começar. Não, maravilha. E para empresas que eventualmente não tenham uma equipe tão especializada, acho que sempre contar também com um assessor externo, alguém que possa, enfim, É apoiar a importante empresa nesse processo de essa revisão, nesse migração. processo de ficar Sim. junto, né? E assim, eu tenho algumas situações concretas de, por exemplo, quando você tem um sócio, um associado, um acionista minoritário, que ele quer de fato, está com alguma questão, ele quer prejudicar a companhia, normalmente o primeiro calcanhar de Aquiles que ele bate é na exibição dos livros, porque ele sabe que, na maioria dos casos, vai ter um problema e vai utilizar isso para tentar alegar que há uma gestão ineficiente, uma gestão, enfim, que está eventualmente gerando para ele algum tipo de prejuízo. Então, se você tem uma sociedade um pouco mais pulverizada, é importante investir nisso sim. Claro, se você tem uma sociedade muito familiar, muito próxima, é mais uma questão de você estar em compliance com a lei. Até porque, um outro exemplo, para você entrar com pedido de recuperação de falência, você tem que ter os livros atualizados. Então, só um exemplo prático de importância de manter os livros, não é só uma questão de verificação diária. Também há alguns atos formais em que você tem que apresentar os livros. E se você já tem isso organizado, no processo de estresse ali, numa situação de falência ou de recuperação judicial, ou extrajudicial, você vai estar com isso pronto para não ter nenhum entrave ali, né? Não, perfeito. Você comentou de empresa familiar, mas eu diria, eu iria até, talvez até um pouquinho além, mas eu diria que se você tiver um sócio, Uhum. pode ser até seu irmão, mas já é importante ter as coisas em dia. Se não tiver sócio nenhum, a chance de uma reclamação é um pouco mais baixa, né? Mas E se você mais do tiver que um isso, quem que sócio, responde, na verdade? A minha dúvida é, tá, e se eu estou com o livro desatualizado, quem é o culpado? É o administrador. exato. Então, é ele que responde pessoalmente por isso. Então, às vezes, você está na companhia com um sócio só, mas o administrador é terceirizado, é profissional. Então, é também uma segurança para o administrador esse compliance, a conformidade dos livros, porque está quitando a obrigação dele. Se não está em conformidade, ele que responde. Então, também é um ponto de alerta. As pessoas esquecem das consequências. Não, perfeito, muito bom. E vamos entrando um pouquinho, talvez, em governança, Heitor. Quando a gente olha para as empresas, vamos pensar talvez em empresas abertas, em empresas fechadas Perfeito. também, e cooperativas, mas é, como é que os departamentos, quais áreas estão mais envolvidas nesse processo e como é que os Perfeito. departamentos estão se estruturando e, vamos dizer, com que frequência que esses processos têm que ser feitos, Perfeito. revisados, enfim, fala um pouquinho, vamos dizer, do dia a dia das pessoas que estão Entendi. tocando isso. Então, todo ano, normalmente até o quarto mês, né, do saimento do exercício do fiscal, normalmente abril, você tem que fazer a Assembleia Geral Ordinária e essa ata de Assembleia tem que ser lavrada em livro. Então, é quando que o jurídico da empresa se preocupa em entender onde está o livro, quando ele era físico, achar o livro. É muito comum perder esse livro também. E não falei sobre isso, mas outra vantagem do livro digital, que ele não se perde mais. Antigamente era bem comum acontecer extravio, ou então rasura do livro, enfim. Mas é na Assembleia Geral Ordinária que a gente vê um novo movimento. O segundo movimento é quando você tem uma companhia com muitos movimentos de participação, de troca de ações, por exemplo. Então você tem que estar constantemente fazendo ali a atualização do livro de transferência e livro de registro. E é bem comum que essas sociedades, essas companhias tenham também um pouco mais de cuidado e controle nos livros. Não, perfeito, muito bom. É, e quando a gente pensa em processos de fiscalização, né, então já olhando um Perfeito, pouquinho mais para mercado, né, perfeito. é, desde o lançamento, né, desde o advento do livro societário digital, você Uhum. vê alguma mudança ou você vê que os processos de fiscalização seguem os mesmos, ou enfim, o que você tem visto aí do processo de fiscalização em si e se houve alguma mudança nesse sentido? Não, assim como a sociedade vem se modernizando, né, com tecnologia, também o governo vem adotando tecnologia para fazer cada vez mais cruzamento de informações, bases de dados e também fazer fiscalizações mais assertivas. Então, sim, a gente vê que é uma exigência comum de pedir os livros, a exibição dos livros para análise e, claro, o livro digital, para o bem e para o mal, ele facilita a análise do auditor e do fiscal. Então, é importante, mais ainda, já que a informação está mais fácil de consulta, ela está bem organizada e correta, né? Ah, perfeito, muito bom.
E quando a gente pensa nesses processos de conformidade com a própria junta, né? Então você comentou que cada junta eventualmente vai ter o teu formato, vai ter tem o seu próprio sistema, né? Uhum, Mas quando a gente pensa no processo de registro desses livros, perfeito. né, e no processo de o que que você tem visto que tem sido eventuais problemas, o que que gera um processo de devolução, quais são os aspectos aí que as empresas, vão dizer, tropeçam um pouco na hora de fazer o registro Perfeito. desses livros? Primeiro ponto, aspectos formais. Tem lá no manual do DREI, na instrução 82, né, o que tem que constar na abertura e no fechamento de informações essenciais para que ela possa ser registrada. Então, às vezes a empresa esquece de colocar o CNPJ, ou não pega a assinatura do contador. Tem algumas questões formais que acabam atrapalhando o fluxo de registro. Acaba atrapalhando um pouco. Segundo problema é quem vai lavrar o livro já pronto, né? Porque vamos só recapitulando, você pode lavrar abertura e fechamento em branco dos livros Uhum. para depois preencher na empresa, ou lavrar já fechado, já preenchido para arquivamento. Às vezes o tamanho do arquivo supera o limite do sistema. Então é muito comum acontecer isso quando está fazendo o registro pela primeira vez. Então é sempre importante consultar o tamanho do arquivo, né, o limite do sistema, para garantir que o teu padrão de documento esteja em conformidade com o sistema da junta comercial. Não, perfeito. A gente tem até uma história engraçada disso. A gente tem um software voltado para assembleias, né? E Perfeito. depois, enfim, ele faz todo o ciclo e todo o processo. E a gente, logo que a gente lançou esse software, a gente fez uma assembleia grande, muita gente votou, e um dos arquivos que você tem que subir na CVM é o mapa analítico de votos, né, que contém os primeiros 5 dígitos do CPF e matéria por matéria o que cada pessoa votou. E esse arquivo foi gerado pelo nosso sistema, era uma assembleia grande, tinha muitos acionistas, o arquivo foi gerado, tinha 15 mega, e a Ó, CVM aceitava 2 mega, né? E aí a gente para pensar assim, pô, uma assembleia desse tamanho, né, em pleno 2024, e a 2 megas. gente, 2 mega é o limite que Dois, a dois gente megas é o tem tamanho de um para disquete antigamente, né? Mais ou menos. era 1,44, exatamente. Então, 1,44. então é o tipo de coisa que você fala assim, poxa, tem umas restrições que vêm É, só para atrapalhar mesmo, né? aí tem que ter um casamento do time de tecnologia com o jurídico e paralígal, né, para fazer o registro. Não, realmente, e a gente, olha, passamos um dia tentando fazer mágica, né, para fazer Reduzir o com que arquivo, para reduzir comprimir. aquele arquivo para 2 mega, mas conseguimos fazer mágica, enfim. Agora a gente mudou até o formato, tivemos que mudar uma série de coisas, e ainda assim tem um certo limite, né? Se tiver uma Claro. Mas assembleia você lá. vê, isso aí é aprendizado do primeiro uso, né? Aquela coisa, É, como todo sistema. Depois que você faz o primeiro registro, normalmente você vai pegar todos esses problemas e na sequência, na manutenção da conformidade, as coisas ficam mais tranquilas. Então, acho que a primeira vez é mais traumática mesmo. não, sem dúvida foi. Mas também foi divertido, né? Mas vamos lá. Eu vou abrir em um minutinho aqui para as perguntas dos clientes, mas antes eu Maravilha. queria só fazer uma chamada aqui, enfim, para trazer um videozinho aqui de uma nova funcionalidade nossa que vai apoiar bastante o pessoal nesse processo. Maravilha, muito bom. A gente vai abrir agora para perguntas de clientes. Enfim, se vocês tiverem quaisquer perguntas que vocês queiram fazer aqui, aproveitando, estamos super aberto aqui.
a gente já tem algumas perguntas aqui, e eu vou passando aqui para o Heitor, enfim, para nos apoiar com isso. Então, a primeira pergunta é a seguinte: quem possui livros físicos, acho que um pouco até do que você estava comentando no começo, né? Então, quem Perfeito. possui livros físicos deve digitalizar todos eles e efetuar o registro na junta? É possível, mas tem que ver o tempo de empresa de livro físico, né? Talvez não seja necessário. Talvez valha a pena você fechar o livro e os próximos atos serem já migrados para o livro digital. Tá, então você teria então parte do teu arquivo físico e, Físico, e parte parte digital. do Não é o arquivo ideal, digital. Uhum. mas tem companhias que têm 50, 100 anos, então imagina. Seria complicado fazer esse processo de digitalização total, né? Transformar em digital todos os atos anteriores até o presente momento. Tem companhias que têm 10 anos, 5 anos, às vezes não tem tantos atos a serem formalizados, então talvez seja uma possibilidade de substituir, né? Lavrar novamente em meio digital e arquivar os livros físicos da companhia. Não, perfeito. Então, resumindo aqui, se for algo possível de ser feito, né, do ponto de vista de volume de trabalho, vale a Uhum. pena ser feito. É uma boa prática, acho que vai ajudar a análise que a gente estava comentando, né? Acho que facilita o dia a dia de quem precisa consultar esses atos anteriores. Não, maravilha. Vamos lá. A gente tem uma pergunta aqui também da Andréa Silva, né? O livro físico ainda é aceito ou a partir de agora somente o digital? Então, o protocolo do termo de abertura e fechamento agora é só digital na maioria das juntas, tá? Pode ser que tenha alguma junta que aceite físico, não tenho certeza. Mas acho que nas que eu opero só aceitam digital. E não quer dizer que o livro é digital, vem a confusão. Quer dizer que a abertura e fechamento é digital, você imprime, você pode lavrar ainda, enfim, manuscrito, ou imprimir as folhas, enfim, para preencher esse livro. Ah, perfeito. Então, vamos dizer que a pessoa ainda compra aquele livro de registro de ações lá na papelaria que a gente fazia na mão, né? Ainda pode Mas ser utilizado. pode ser utilizado, mas a abertura e o fechamento do livro é que vão ter que ter o registro digital hoje, no mínimo. Na junta comercial. Isso, E a mesma basicamente coisa isso. para livro de registro de ações, para tudo isso. Correto, correto. Ah, perfeito, muito bom. Porque daí vem o registro em branco, né? A junta coloca essa possibilidade justamente para isso. Quem quer manter aí o livro dessa forma é possível. Então, perfeito. Tem mais uma pergunta aqui, que é: o registro na junta comercial é obrigatório para todos os tipos societários, né? Talvez eu diria todos os tipos de organizações? Não, nem todos. Vamos lá. Quem é obrigado a ter o livro registrado? Primeiro, as companhias SAs, as cooperativas, ah, as sociedades limitadas, a depender da sua governança. Ela tem um conselho fiscal, sim. Se ela tem um conselho de administração, sim. Mas ela não tem que ter livro de reunião de sócios se ela tiver menos de 20 cotistas. Se ela tem mais de 20 cotistas, tem que fazer assembleia, tem livro de assembleia. Então tem algumas regrinhas. Ah, perfeito. Então, se você tem menos do que 20 cotistas, você não precisa ter o livro, mas naturalmente você Você não tem tem que que fazer ter. assembleia, né? Você faz reunião de sócios, aí pode só lavrar a ata. Se você tem Ah, mais de 20, tem que ser assembleia, e aí livro. isso a partir. Isso é SA. E isso limitada. Isso é empresa limitada. SA Perfeito. todas. SA, enfim, pode ter um acionista, tem que ter livro. Tem que ter o livro. Ah, Que é a sociedade perfeito. integral. Né? Não, muito bom. A próxima pergunta que a gente tem aqui é do Renan Maia, né? E a pergunta é: o que fazer quando há atos lavrados com assinaturas pendentes de administradores que estão inacessíveis? Vamos complicar um pouco Nossa, aqui. já aconteceu muito. Caos. É caos. É um grande problema, justamente, porque em tese você deveria fazer o ato e lavrar logo, né? Só que era muito comum você lavrar depois de 5 anos. As pessoas morrem, as pessoas saem da companhia, as pessoas migram. Infelizmente, nada a se fazer, deixar em branco. Porque qualquer outra coisa que não seja o próprio que estava presente assinando ou a procuração que o próprio tem otorgado é fraude. Fica o ato incompleto. E nesse caso, você tinha comentado logo no começo, né, que para algumas Uhum, situações, como por exemplo, recuperação judicial, né, que uhum. você precisa estar com tudo regular. Numa situação como essa, você consegue dar uma entrada, por exemplo, no processo de recuperação judicial, ou você precisa de alguma liminar, alguma coisa nesse O sentido? livro ele vai estar lavrado, só que ele não vai Tá. ter todas as assinaturas. Pode ser questionado, tem que se apresentar justificativos. Não é o mundo ideal. É o pesadelo do advogado, com certeza. Entendi. E é bem comum, tá, pessoal? Infelizmente, é uma situação bem,
enfim, bem comum. Agora, a outra vantagem, não no livro digital, mas da assinatura eletrônica, foi justamente resolver um pouco esse problema, que era, Uhum. antigamente a gente tinha que colher as assinaturas físicas do livro, e o livro, né, era sempre problemático você circular com ele para fazer esse processo de assinatura. Então, o que eu recomendo é ter isso em mente, pode realmente dar problema, é comum dar problema e tentar sempre, pelo menos, o arquivo eletrônico está sempre assinado, tão logo seja praticado o ato. Perfeito. E aí, é uma pergunta até emendando nessa, mas o processo de assinatura eletrônica, né, Uhum. para que ele seja aceito em juntas, tem alguma particularidade ou é uma coisa A que hoje junta já não está verifica mais. isso. Esse é o Tá, ponto. A assinatura do acionista, do presente, ela não verifica o conteúdo do livro. Ela só verifica a abertura e fechamento. O que ela vai exigir tem que cada junta ter esse procedimento de assinatura do diretor que está assinando na capa do livro, está assinando o fechamento do livro, do contador. Ela não verifica a forma de assinatura, as formalidades dos atos lavrados. Compete à companhia fazer essa verificação. perfeito. Muito bom. Tem mais Ah, uma e um pergunta. ponto, Eduardo, só para complementar essa resposta, é muito comum ter a confusão da certidão do livro, que é registrada na junta comercial, com o livro. Então, uma coisa não substitui a outra. Todo ato tem que ser registrado, toda assembleia, né, para ter efeito para ter sido registrado na junta como certidão. Isso não substitui a obrigação de você também lavrar o livro, a mesma assembleia, e ter esse livro depois arquivado na junta, né, com selo. Perfeito. Muito bom. A gente tem mais uma pergunta aqui do Bruno, né? A pergunta é: como é realizada a transferência do livro físico para o livro virtual? É apenas inserir as informações que estão no livro físico em um sistema, ou esse processo também envolve a junta? Também envolve a junta. Você tem que abrir o livro digital, né? Se você quer migrar, o primeiro ato é abrir o livro, que pode ser em branco ou preenchido. Se for preenchido, você pode lavrar novamente os atos anteriores e fechá-lo, né? Fazer o fechamento e protocolar na junta. Se você quiser abrir o livro em branco, você abre a capa, abertura e fechamento, e lavra na companhia, seguindo os atos anteriores também. Perfeito. Então, no final do dia, o que você está fazendo é um upload de um arquivo que, como você comentou, a junta não confere o conteúdo, Correto. mas ela atribui o tipo do livro, né, a data, o período ao Data, que ele abertura e fechamento, né? abertura e Se é o primeiro fechamento. volume, segundo volume. Então, aquele registro é o registro de um arquivo, que poderia ser um arquivo qualquer, mas enfim, que naturalmente a gente espera que as empresas façam o preenchimento correto, né? Correto. Até porque, novamente, a lei estipula a responsabilidade do administrador a garantir que o livro esteja lavrado corretamente. Por isso que ela não Perfeito. verifica. É um ônus do administrador. Qualquer problema, ele pode ser pessoalmente responsabilizado pelos prejuízos, ele e a companhia, né? Pelos prejuízos Não, ocasionados. perfeito, muito bom. A próxima pergunta aqui é da Luana. Uma pergunta mais simples, mas qual é o prazo para a digitalização desses livros? Não tem prazo. Assim como você pode registrar o livro em branco, por exemplo, e ficar acumular 5 anos de atos e depois fazer a lavratura, a mesma coisa no digital. Cada companhia segue o seu padrão. O que eu recomendo fazer, né? Lembrando que esse problema de, porque o diretor saiu, não assinou, etc e tal. Então é importante você ter a disciplina de, pelo menos uma vez por ano, atualizar os atos e lavrar o livro. No mínimo uma vez por ano. Tá, entendi. Esse é o recomendável hoje de ser feito. É uma boa prática. Uma prática. Não, perfeito. Nossa, não para de chegar a pergunta aqui. Eu espero que a gente Coisa boa. consiga atender todo mundo, mas tem mais uma. É, Vamos lá. Considere o exemplo de ter um livro de ações físicas, super Uhum. velho e com rasuras, como você comentou, pendente de registro. A empresa poderia efetuar o registro manual, transcrevendo o livro em arquivo digital e em seguida registrar perante a junta, uma vez que a junta não consulta o conteúdo? A empresa consegue fazer o registro livro em branco, digital, abertura e fechamento, e vincular nesse livro físico. Não sei se é isso que ela está querendo. Após isso, ela pode fechando esse livro, ela pode abrir um livro digital, 100% digital. Então, Tá, eu acho com que a a pergunta posição. talvez seria desse processo de migração. O livro velho, ele tá com rasura, tá complicado. É porque Eu você não vai poderia. levar esse livro na junta mais. Você vai ter na junta, na verdade, você vai imprimir o arquivo de abertura e fechamento. Então a Entendi. junta não vai, você não vai apresentar esse livro na junta. E você não consegue transcrever ele no modelo digital. Pode transcrever no modelo digital, mas aí tem que contar com as assinaturas. No caso do livro de registro, não tem assinatura. É mais fácil fazer isso, que é a posição. O Tá, livro de transferência, que é um pouco mais problemático, porque geralmente tem as assinaturas de quem cedeu as ações. Então, entendi. o de transferência seria um pouco mais chato. Eu recomendaria fechá-lo, né?
como está, e abrir a partir daquele momento um novo livro de transferência para os atos. Mas o livro de registro, nesse ponto, você tem razão, ele não tem assinatura do acionista, então pode ser feito agora diretamente digital, né? A posição. Ah, muito bom. Mais uma pergunta aqui. Os livros que já foram registrados físicos também precisam ser digitalizados ou não? Não, é uma opção na companhia. Ela pode, a partir desse momento, lavrar os novos atos em livros digitais, ou ela pode, como a gente comentou um pouco atrás, fazer essa migração, né? Relavrar para o 100% digital. Então, não há obrigatoriedade, não. Ah, perfeito. Tem uma pergunta aqui que eu vou tentar te ajudar a responder, né, mas tem uma pergunta aqui que é: em quais juntas comerciais o livro feito pela Atlas será aceito? Né? E eu sei que a Atlas não é o teu sistema nosso, mas só para dar um pouco de cor, o que a gente faz? Todas as atas de reunião, de conselho, de assembleia, enfim, elas estão todas dentro do Atlas, a gente organiza elas. Você pode adicionar aqui os externos, então você pode adicionar o livro registro de ações, os demais livros necessários, adicionar a capa, né, Perfeito. necessária para o livro, marcar os arquivos que você quer, gerar um arquivo com assinatura digital já, com assinatura de CP Brasil, etc. Então, partindo deste princípio, né, em quais juntas a gente conseguiria trabalhar o registro desse livro? Olha, deveria ser em todas, mas, infelizmente, às vezes uma junta tem um requisito específico de, por exemplo, tem junta que exige que a assinatura seja no próprio ambiente do sistema da junta. Acho que Brasília tem essa necessidade, se não me engano. Por Não, exemplo, eu estou lembrando aqui de cabeça. Então, talvez eu tenha que assinar novamente o arquivo na junta, mas isso não anula o arquivo PDF. Imagina que você gera um PDF depois sim. com esse material a ser protocolado. Não vejo nenhuma barreira. Ah, perfeito. Muito bom. Tem uma pergunta aqui também da Letícia. A data das assinaturas dos termos de abertura e encerramento devem Uhum. ser necessariamente nas mesmas datas da primeira e da última ata ou não? Não, é a data do que foi lavrado, né? Que foi feito a abertura. Então, normalmente você bota a data do protocolo mesmo. Tá. Você comentou de fazer uma vez por ano, eventualmente poderá ser de 1º de janeiro a 31 de dezembro, mesmo que a primeira ata foi dia 15 de janeiro, por exemplo. Sim, sim, sem problema nenhum. É. Então Porque, você pode novamente, fazer. a questão da abertura e fechamento não quer dizer que o conteúdo desse livro foi feito nesse período, né? Quer dizer que aquele volume foi criado, né? É o volume oficial naquela data. Perfeito. Enfim, se tiverem empresas que tiverem prática de fazer isso semestralmente, né, também trimestralmente, enfim, aí é cada empresa, né? Problema nenhum. A questão é avaliar se vale a pena fazer o livro em branco para fazer isso de forma mais interna na companhia, de forma mais, enfim, periódica, ou se toda vez protocolar na junta, abrir e fechar o livro, né? Cada vez que você Entendi. protocola, o livro fechado é um volume. Não, A gente tem perfeito. certo ou errado, a questão de, enfim, procedimentos internos mesmo. Ver o que melhor funciona para mantê-los atualizados. Agora, isso não quer dizer que eu preciso esperar esse registro, essa atualização anual, para assinar o ato, né? Ter a ata pronta assinada. Então, é outra questão. Não, perfeito. A gente tem uma pergunta aqui que eu acho que a gente até falou um pouquinho, que é se você indica uma periodicidade para registro e lavatura dos livros. Ele colocou aqui, por exemplo, uma vez por ano. Uma vez por ano, considerando com a Assembleia Geral Ordinária, que é normalmente quando você para fazer uma análise ali dos mandatos da diretoria, verificar, fazer enfim, uma auditoria. Então, eu vejo que uma vez por ano é mais que suficiente para manter em dia mesmo. Ah, O que, perfeito. o que mais pode pegar são as companhias que têm muito movimento de transferência de ação. Essas talvez valha a pena ter uma verificação em menor periodicidade. Não, perfeito. Muito bom. Eu tenho uma outra pergunta aqui da Beatriz. Tá? Aqui ela está dizendo: não são todas as atas que lavramos em livro. Considerando apenas as que possuem efeitos, perdão, consideramos apenas as que possuem efeitos contra terceiros e registradas nas juntas. Para Excelente a ponto. plataforma, conseguiríamos unificar apenas estas reuniões pelos livros gerados pelo Atlas? Tá, eu vou tomar a liberdade de responder, mas a resposta é sim, né? Na verdade, você vai ter todas as atas que estão relacionadas dentro do Atlas, mas na hora de gerar o livro, você pode selecionar a capa, por exemplo, e somente atas específicas para gerar o livro. Você não precisa gerar todas que existem.
Você pode fazer o filtro por período, então falar assim, ó, eu quero as atas de 1º de janeiro a 31 de dezembro. O filtro por board, você pode falar, eu quero ver só as atas do Conselho de Administração, né? Ou você pode simplesmente marcar manualmente, eu quero a ata de março e a ata de outubro, que são as atas que acabam, sim, por ter efeito contra terceiro, que é o que de fato eu quero registrar na junta, né? Mas isso dito, Heitor, tem alguma obrigatoriedade de registro de todas as atas, por exemplo? Vamos lá. Tem. A confusão é que você precisa registrar na junta a certidão da ata da Assembleia. Na verdade, vamos pegar a companhia SA fechada para materializar melhor o assunto. A SA fechada, toda a Assembleia tem que ser registrada, independente de ter matérias perante efeito, foi feito perante terceiro ou não. Reuniões do Conselho, da diretoria, que devem ser registradas também na junta quando elas tiverem matérias que tenham efeito perante terceiros. Então, essa é uma primeira confusão. Quando a gente fala do livro, na verdade, toda reunião oficial, se for uma reunião do Conselho, tem que estar no livro do Conselho. Até porque é aquele livro que vai ser o salvaguarda do conselheiro que eventualmente registrou um voto ali de abstenção ou que questionou algum ponto. Ali a prova dele que ele participou daquela discussão e ele ponderou ou não aquele assunto. Então, por obrigação, toda reunião, né, se ela for do conselho, da diretoria, da assembleia, enfim, que tem um livro, deveria estar em livro. Mas nem todo ato precisa ser registrado na junta para fins de certidão. Sim, não, mas é super importante estar atualizado, e eu até vivi algumas situações interessantes que eu participei em 2016. 2016 eu participei de um conselho de administração, eu acabei por renunciar no final de 2016, né? Esse ato não foi registrado, e em 2017, uns 8 meses depois de eu ter renunciado à minha posição no conselho, eu comecei a ter bloqueios judiciais na minha conta. Nossa, Né? caramba. Eu até me lembro bem que eu bateu o ano. Em 2017 eu tive 17 bloqueios. Então foi uma coisa que... mas é um dos pontos assim da importância de você manter, de fato, a atualização em junta, né, desses registros, né? Nesse seu exemplo, na verdade, o que faltou, além do livro, né, não sei se foi feito no livro, era o registro do ato, né, de renúncia. Né? Então, sim, importantíssimo. Exato. Maravilha. Eu tenho mais uma pergunta aqui, algumas, na verdade. A gente, infelizmente, está acabando aqui o nosso tempo, mas as demais perguntas que estão aqui na lista, as que a gente não conseguir responder, depois eu encaminho para o Heitor e a gente Fechado. devolve para as pessoas, não tem problema nenhum. Mas eu vou trazer mais uma aqui. Então, os livros digitais têm livre formato. Então, Sim. fazemos como eram feitos nos livros físicos, porém no formato digital, e levamos o preenchimento na junta. Há livros que são recomendados, o formato em branco, por exemplo, ou não? Com relação ao formato, eu sempre bato na tecla da auditoria. Quanto mais padronizado o mercado for, mais fácil para um terceiro que vai analisar entender, se contextualizar daquele ato e ter uma análise mais rápida. Então, é só ter esse cuidado, assim, apesar do formato ser livre, quanto mais fácil, próximo do mercado se adotar, melhor para quem vai analisar. Com relação ao livro em branco, não tem certo ou errado mesmo, é muito mais uma questão de gestão dessa obrigação. Tem acionistas que acham que o livro fechado, né, é mais seguro, porque achando que a junta verificou o conteúdo. A junta não verificou o conteúdo. Então, tanto faz. É muito mais uma questão do que é mais fácil para manter no dia a dia. Não, perfeito. Então, quer dizer, quanto a gente vê isso, né? Mas quanto mais próximo do padrão que existia impresso mesmo, né? Maior é a facilidade de auditoria. Não quer dizer que é o melhor padrão, Não. né? Quer dizer que é mais fácil para quem vai analisar, que está acostumado. Exatamente. Não, maravilha, muito bom. A gente está chegando ao fim aqui. Eu queria, na verdade, só aproveitar, antes de entrar nos agradecimentos, né? Mas eu queria dar um spoiler para você que está acompanhando a gente sobre o tema que a gente vai ter no nosso próximo webinar, né? E também está muito relacionado com novas funcionalidades que a gente vai trazer para o Atlas, né? Então, vou pedir para passar um videozinho aqui só para trazer o spoiler.
Esse tema fica para a próxima. Espero ver todo mundo de volta aqui. Inteligência artificial nos conselhos de administração e na mão de todos vocês que estão trabalhando e acompanhando aqui com a gente. Heitor, queria te agradecer profundamente. Foi uma aula maravilhosa Imagina. hoje sobre o tema. Obrigado de verdade. Assim, enorme prazer ter Foi um você com a prazer, gente aqui irmão. hoje. Mas foi meu, obrigado pelo convite. Eu sou um fã da Atlas há um tempo, entusiasta. E é isso, pessoal. Acho que tecnologia vem para ajudar, a gente tem que usar. E estou empolgado com essa solução de inteligência artificial também, depois eu quero ver. Acho que tem tudo para a gente ter um processo de governança e compliance bem facilitado, enfim, bem simples de manter o dia a dia. Parabéns aí pela tecnologia, pessoal. Maravilha. Muito obrigado, Heitor. E muito obrigado a você que acompanhou aqui com a gente. Fique ligado. Em breve, a data do nosso próximo webinar, do nosso próximo Atlas Talks. Obrigado pela presença. E até logo. Obrigado.